Olá pessoal, hoje mais um Despolitizando e hoje com Antônio de Souza Ramalho, que veio lá da Paraíba, da Construção Civil, por isso ele é mais conhecido como Ramalho da Construção, está aqui com a gente hoje. Um grande prazer tê-lo aqui, uma honra poder bater um papo com o senhor e falar sobre um pouquinho de quem é o Ramalho. Bem-vindo. Muito obrigado, Igor, pelo convite. A alegria toda minha de estar aqui nesse programa maravilhoso, com toda essa equipe aqui. E, se possível, debatendo alguns assuntos que sejam de interesse da sociedade. E, muitas vezes, também nos debates que vai ficar no ar, aprendendo com a sociedade. Disse Sócrates, escreveu Platão, né? Porque Sócrates parece que não sabia ler e escrever, que o que eu sei é que nada sei. Então, aos 75 anos, eu continuo ainda imaginando que eu tenho muito, mas muito mesmo para aprender. Como você perguntou, eu sou um paraibano, lá do sertão da Paraíba, as quebradas do sertão. Nasci na roça, uns 10 dias de jegue para chegar onde gente civilizada. Um amigo meu fala assim, Ramalho, aqui jegue não anda nada, por isso que demora tanto, né? Mas a verdade é essa. Eu sou o primeiro filho de 11 anos. São 11 irmãos, não estão mais vivos. E meu pai ficou fora de casa 6 anos, por assunto que talvez não interesse aí ao nosso público, à sociedade, mas ficou. E eu, por ser o filho mais velho, eu assumi ali o lugar de pai e comecei a trabalhar aos 7 anos de idade, lá na roça, colhendo algodão, descaroçando algodão. Ficava até às tantas da manhã com a minha mãe ajudando a bater aquele arco que ela fazia a linha. Apesar de não saber ler e escrever, ela fazia a linha, ela fazia o tecido, depois ela fazia a roupa, e isso tudo manual. E é claro que a minha mãe, talvez por conta de tudo isso, ela faleceu aos 44 anos, vítima de um câncer de mama. Então, para os irmãos mais novos, eu sou pai, mãe e irmãos. Me coube a criar os irmãos mais novos. Saí da Paraíba e cheguei em São Paulo em 1968. Na época que a rodoviária ainda era no Glicério. Não era a rodoviária que Tietê. Não, a nem outra. Anterior ainda, né? Anterior ainda. Verdade. É. Eu me lembro da anterior. Pois é. Essa ainda era aí do Glicério, ficava. E quando a maioria das pessoas chegavam em São Paulo, eles chegavam ou de ônibus velho ou pau de arara. Eu ainda tive sorte de vir no ônibus. Saí lá de João Pessoa e desci no ônibus. E eles ali faziam uma pré-seleção, porque quem tinha onde morar, ou quem tinha uma pensão, coisa parecida, ia para a indústria metalúrgica ou às vezes até para o comércio. Porque foi o milagre econômico dos anos 70 aqui no Brasil, né? E quem não tinha a opção de trabalhar em obra, porque na obra você poderia morar na obra, ter um alojamento. Foi o meu caso, eu não conhecia ninguém aqui, então eu fui morar no canteiro de obra. O senhor veio sozinho? Sozinho, vim sozinho. E eu me tornei um servente de pedreiro, comecei a minha vida como servente de pedreiro. Claro que nós tivemos toda uma trajetória de aprendizado. Eu cheguei na empresa a ser encarregado geral, só não fui o dono da empresa, mas aprendi tudo. Eu comecei como servente de pedreiro, depois fracassou o pedreiro, eu fui ser ajudante de eletricista, virei eletricista, ajudante de encanador, me tornei até encarregado de hidráulica, e depois mestre de obra, quando nós criamos uma grande construtora, com o Dr. Elias Vitor Nigri, e eu me tornei um mestre de obra, depois encarregado de setor, encarregado geral. Então essa é um pouco da minha experiência nesta cidade, que eu devo muito. Isso aqui é como coração de mãe, recebe gente de todas as partes do mundo. E aqui eu construí uma família, tenho 5 filhos, tenho 5 netos, 4 netas e 1 neto. E em breve eu vou ter mais um neto, em junho, um neto americano. Minha filha casou-se com um americano, mora lá. Então, essa é um pouco da minha vida, saindo lá, daquele sertãozão, limpar mato com enxada, outro momento com mão, porque a terra era tão pedregulha que você não cabia enxada, tinha muitas vezes de limpar com a mão. E passando as dificuldades que tinha que passar. Você vê, você nascer na roça, aquilo era tudo muito difícil. O lugar onde eu nasci, de sítio Paixão,
não tinha nada. Como é que a gente vivia? Você criava galinha, tinha uns ovozinhos ali que você comia, e num povoado chamado Cachoeirinha, a minha mãe mandava, eu ainda menino, com 7, 8 anos de idade, eu levar ovos para trocar por açúcar e café. Na época do escambo, então? Era na época que você não tinha dinheiro, né? Levava ovo, voltava com açúcar. E voltava com açúcar, né? E café, e era o café que ainda vinha cru, você tinha que torrar. Então, algumas vezes... Recém-colhido. Era recém-colhido, você tinha que trazer rapadura e num tacho de barro você torrava tudo aquilo ali. Então essa foi a minha vida. A gente vivia na roça, né? Lá acho que a gente tinha uma vaquinha lá para tomar leite, umas cabras, quando não era vaca tinha cabra, e às vezes produzia, fazia até queijo, né? Mas a gente vivia com o que você colhia na própria roça, que era milho, feijão, né? Feijão de todas as naturezas. Tinha o feijão de corda, aqueles que de rama, tinha o feijão esse feijão que lá a gente chama feijão de arranca, né? Que é um feijão mais luxuoso, né? E aquelas coisas que a terra produzia. Na hortinha de vocês lá? Sim. No espaço que vocês tinham? O espaço que nós tínhamos. Aquilo lá, aqui o pessoal chama de mandioca. Lá é macaxeira. Macaxeira. Não é? Verdade. É uma coisa totalmente diferenciada. Mas ali também você plantava. Aí tinha girimum, que é a abóbora nossa aqui. E tinha algumas frutas, que é banana, manga, essas coisas assim. O que, me permite, o que quer dizer, comia, mas para comer tinha que cultivar. Era, né? Você tirava o alimento da própria terra, né? Não é muito diferente do que acontece com os índios lá na Amazônia, em alguns lugares, né? E você tem que, para comer, você precisava cultivar, precisava plantar. Não tinha água, tinha um período só que chovia, outro não. Então você abria um poço, era uma cacimba no rio que você ia furando, e dali você pegava a água não só para beber em casa, mas também para você dar para a vaca, para as ovelhas, para as cabras. E você tinha que fazer isso carregando numa cabaça. Cabaça é um vasilhame que você tinha que encher, né? Porque nem lata existia, né? Mas é uma coisa que a gente sente orgulho de falar, olha, eu nasci ali, né? Mas vim para São Paulo, aqui eu cresci, eu adoro São Paulo, eu conheço 59 países, mas nós representamos a ICM, que nós estamos em 132 países. Nossa. Eu às vezes fico fora de São Paulo, só um período que eu fiquei 70 dias, mas demais eu fico 15 dias, eu já fico quieto, né? Porque doido para voltar. Eu adoro o Brasil, mas Brasil para mim é São Paulo. Entendi. Porque a história é muito bonita, né? Mas viver de novo, não, né? Isso está falando isso na década de 60, 70, né? Que o senhor viveu lá. Né? Eu imagino que era um tanto quanto pior do que ainda pode ser hoje, né? Mas a vida lá no sertão. Mas aí com a sua chegada aqui, o senhor também indo para a construção, mas o senhor se preparou para poder ir crescendo na empresa, estudou, fez curso? Fiz. Batalhou para chegar onde o senhor chegou dentro da empresa, ainda como funcionário da empresa, né? Eu até aos 14 anos não sabia ler e escrever, porque o lugar onde eu nasci não existia professor, não tinha escola, né? Mas depois eu fui para uma cidade pequena, eu fui fazer um curso na época chamado de Mobral, né? Não sei se eu ouviu falar, que era alfabetização de adulto, sim, né? Isso. E com isso eu não cheguei a fazer o primeiro grau, como se diz, o primário, né? A diretora da escola chegou um dia para mim e falou, rapaz, você aprende muito fácil. Me deu um livro chamado Demissão, que de qualquer forma é uma espécie de vestibular que você ia para o ginásio. Sim. Ela falou, eu vou te dar umas aulas nesse livro, lê bastante esse livro, eu acho que você tem condições de entrar direto para o ginásio, né? E foi assim, eu fiz o ginásio, depois segundo grau, engenharia eu fiz em São Paulo, né? Aqui também trabalhando em vários lugares. Por outro lado, eu nunca parei de fazer curso. Nós fizemos curso técnico, Sebrae, Senai, eu esmerilhei tudo que tinha lá, né? Eu fui até homenageado pelo Senai, com formação de mestre de obra, né? Aí você se torna dirigente sindical, político, deputado, eles têm orgulho de falar, esse cara estudou aqui no Senai. Saiu daqui. Saiu daqui, né? E para mim é importante porque não deixa de não ser uma escola,
porque a vida é uma escola, mas eu acho que todos nós precisamos também lutarmos para ir buscar uma forma de fazer isso. Estudar tem que ser sempre. Eu sempre motivo as pessoas. Eu tenho um diretor no sindicato, até Valdo Leitão, que eu conheci na época da Encol, também não sabia ler e escrever. Eu vi que o cara tinha jeito, vai estudar. Hoje está fazendo a 3ª universidade. Depois vi que ele gostava de política. Eu falei, procura uma cidade da Grande São Paulo e vai ser vereador. Ele foi vereador, foi secretário, foi líder de governo, voltou para trabalhar comigo, agora vai, se Deus quiser, vai ser vereador de novo. Quer dizer, é aquela... E não sabia ler até que quantos anos? Aos 14 anos. Nossa. Eu até aos 14 não sabia ler e tem outra coisa, também não calçava sapato, não tinha calçado. Né? Quando muito ali, você tinha um chinelo, que é como se fosse hoje a Havaiana, né? E aquela coisa, ela quebrava a correia de vez em quando, aí você pegava um prego, furava ali, para você manter aquilo. Quer dizer, era um negócio danado. Mas você criava um calo no pé tão grande que você pisava nos espinhos e não furava, né? Mas quando eu usei um sapato pela primeira vez, nossa, uma dificuldade para andar, nunca vi. Doía tudo. Não conseguia andar, é essa. Você ficava ali patinando como uma coisa do outro mundo, né? Então eu demorei pra caramba para poder andar com sapato. E ainda em São Paulo, que era obrigado, eu trabalhava, né, na obra no começo, você precisava andar com sapato, eu ainda tinha alguma dificuldade de se adaptar. Hoje eu não consigo andar sem calçado, né? Minha mulher, de vez em quando, pega no meu pé e fala, que é isso, cara? Tudo da roça lá, que pisava em pedra quente, espinhos, cambau, agora, de vez em quando tira o sapato para andar na areia em algum lugar, fica com dificuldade. Eu falei, são as coisas da vida, né? É evolução, né? É evolução. É isso aí. A sua história é muito bonita, né? Nesse sentido de luta e desbravar toda essa parte da construção, né? A construção sempre foi bem doída, né? E aí, com isso tudo, o senhor também começa na parte política de sindicato, naquela época ainda. Eu sempre gostei de política, né? Talvez por ser o filho mais velho, ajudar minha mãe a criar os meus irmãos mais velhos e depois eu criei os mais novos, que eu fui pai, mãe, irmão deles, né? Eu fui muito voltado para essa coisa de fazer política. Talvez não muito política partidária, mas lá, quando eu fiz o ginásio, Conceição do Piancó, já era na cidade, né? Uma cidade que não tem emprego, mas eu fazia um bico no cartório da cidade, na Siquivara tirava, na companhia de água, e às vezes à noite eu ficava até às 4 da manhã datilografando folha para a Sudene, né? Que era aquela companhia na época da seca, né? E eu vim aqui para a cidade grande, né, com coisa diferente. Primeiro que eu saí de um lugar que estava até um pouco mais acomodado, e pelo fato de não ter dinheiro, não ter onde morar, eu fui trabalhar na obra, né? Podia ter ido para outros lugares. Cresci aqui ouvindo as pessoas e aprendendo com as pessoas. Mas alguém disse para mim assim, olha, nós temos um primo que é vereador em São Miguel Paulista, Fausto Tomás de Lima. Eu falei, eu quero conhecer esse cabra no domingo. Aí fui até São Miguel, me recebeu muito bem, falei que morava em obra, e acabei acompanhando ele na política. Ele era vereador, no ano seguinte ele virou deputado, mas no primeiro discurso dele na Assembleia Legislativa, aqui, ele foi cassado pelo AI-5. E aí nós pegamos um grupo, elegemos o Edson 2 vezes vereador, irmão dele, 2 vezes deputado, né? E eu começava a ver nos canteiros de obras como que os nordestinos, que 95% ou mais é quem constrói São Paulo, continua assim, como é que eles viviam com aquela dificuldade toda, morando num barraco de obra, não tinha equipamento de segurança, quer dizer, não tinha alimentação correta, não tinha plano de saúde, não tinha café, não tinha nada, né? Era uma coisa precaríssima. E eu comecei a trabalhar, porque eu acho que é possível mudar isso. E acabei com isso aí, me tornando sócio do sindicato. Sócio do sindicato eu fiquei logo em 69, um ano depois que cheguei aqui. Mas quando eu fui pegar a carteirinha, encontrei com a turma do Exército, e aí o pessoal me revistaram, eu tinha carteirinha, eles rasgaram, jogaram em mim, né?
E eu falei, não quero mais saber de sindicato. Mas em 72... Na época da repressão. Da repressão. Aí eu voltei e falei, não, isso é assim mesmo, é um caso ou outro, né? E aí foi quando eu comecei a fazer uma política sindical. E em 90, quer dizer, eu fui eleito suplente em 87. Né? Mas vim para o sindicato praticamente em 90, começar a vir para o sindicato em 89. O presidente me chamou, foi quando nós tivemos várias negociações e logo em seguida foi eleito, logo em seguida não, em 89 foi eleito Fernando Collor de Mello, que tinha disputado com Lula. Né? E o Collor, quando entrou, né, a Zélia Cardoso, que era a ministra da Fazenda, bloqueou a poupança de todo mundo, então viu o dinheiro de todo mundo, né? Em especial para o setor nosso da construção. A maioria era informal, e para você desbloquear, você tinha que pegar a folha de pagamento, levar no banco e comprovar que aquele dinheiro saía com a finalidade. Você imagina que mais da metade das pessoas não tinha registro de carteira, não tinha folha, não tinha como. Então era um negócio de empresário suicidaço, um negócio. Foi quando o presidente do sindicato na época, Décio Lopes, me chamou e falou, olha menino, quero te chamar aqui porque você tem habilidade de negociação, porque isso aqui virou um caos com o Collor, né? E eu comecei a trabalhar lá, ainda como suplente. Depois eu fiz vários movimentos que gerou aí a escrever, já estamos no 4º livro, vai sair por esses dias, não é? Bacana. Contando toda a história, eu vou mandar o livro para você, deixar à disposição também para o telespectador. Para quem quiser. Quem quiser. Né? Qual é o nome do livro? Nós temos trajetória de uma categoria, temos marca da fé e nós vamos editar outro. E tem um livro muito pequeno, que na época falava um pouco também da ditadura militar, né? Tá. E agora está saindo um que é experiência de resolver problemas de empresa, de educação e principalmente a educação financeira, ensinar como é que as pessoas ganham dinheiro. E eu digo que eu não aprendi em nenhuma universidade isso aí. Eu aprendi com a minha avó falava assim, e ela não sabia ler e escrever também, ela é analfabeta. E ela falava, meu filho, quem tem dinheiro não é quem ganha muito, é quem gasta menos. Então, se você ganhar 10 mil réis, na época era R$1.000, né, que ela falava isso, né? Mas, o telespectador não sabe mais o que é R$1.000, não deve nunca ouvir falar, talvez os da nossa idade, né? Falou, quem ganhar 10 mil réis, gaste 8 no máximo, guarde 2. Porque se você ganhar 10 mil réis e gastar 11, para gastar 11 você vai pegar um emprestado de alguém. Ou é com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com o vizinho. E daqui a pouco você vai ficar no meio da sociedade e da família como um homem sem crédito, né, um caloteiro. Né? E eu aprendi muito isso nós temos passado também para a experiência das pessoas, de como que elas fazem aí para ter uma educação financeira. Se o cara ganha um salário mínimo, ele precisa entender que ele tem que sobreviver com o salário mínimo. Ele não pode fazer prestação, e assim, senão nós vamos ficar sempre pendurados e não vamos crescer nunca e nem vamos movimentar a economia. Ou seja, são coisas econômicas que você aprende no dia a dia, até com a dona de casa. Aprende com a vida, né? Aprende... E às vezes eu brinco que às vezes a dona de casa são as maiores economistas da história. E sempre, quem faz muito sucesso de mudar muitas coisas é a pessoa que não é muito da profissão. Um dos melhores ministros da saúde do Brasil não é médico, era o Serra. Então ele enfrentou os cartéis, criou o genérico, né? Isso. Mudou esse negócio da lei do fumo, agora eu vou arrumar inimizade com quem fuma, né? Mas ele criou um monte de projetos, ele criou o seguro-desemprego. Quer dizer, ele não era dessa área, ele é engenheiro civil, depois fez economia, né? Mas mudando isso. Em São Paulo nós temos um exemplo também aqui de um secretário da saúde que é historiador. Porque o que é importante, Igor, é você ter em sua mente como é que monta a equipe. Não é o presidente da República, não é o prefeito, não é o presidente do sindicato. Eu faço sucesso, nosso sindicato não tem crise, né? Assim como outras instituições que eu também presido, porque eu montei uma equipe, eu sou muito de gostar de pegar no pé mesmo, né? E encher a paciência do cara. E é mais fácil, né? Sim. Mas eu preciso escolher alguém que ele seja melhor que eu para poder fazer isso aí e nós temos sucesso. Na política é a mesma coisa. Essa fala é perfeita. Eu tenho que sempre escolher alguém que é melhor do que eu, porque senão eu também não evoluo. É verdade, é isso mesmo. Essa fala é perfeita. E isso nós trabalhamos sempre nessa linha de você montar a equipe
e que realmente são melhores mesmo. Sim. E no fundo, não é que você sabe muito, a gente se torna líder, né? A liderança é um conhecimento, não é? Um conhecimento que é proprietário, né? Eu quando fiz o curso de mestre de obra, e o curso que na época eu fiz foi aqui na rua Tuiuti, pelo Senai, isso já faz nos anos 80 ainda, né? Um engenheiro que me dava o curso lá, dava para todos nós. E ele logo em seguida falou, quem achar que veio aqui para ensinar a ser mestre de obra está enganado. Eu vou ensinar você a ser líder, porque mestre de obra, aprender a fazer obra, você vai aprender lá na obra, no dia a dia. Mas como é que você escorrega, como é que você lidera, como é que você monta com a equipe para dar resultado, para fazer produção? Porque ele fala, o patrão quer ganhar dinheiro, ele quer alguém que dê resultado, né? Se for alguém para dar prejuízo, para engessar, não interessa para o empresário. O empresário ele investe para ganhar dinheiro. E é isso que você é um líder do empresário no canteiro de obra. E isso foi muito para a minha cabeça. A ponto que quando eu virei encarregado geral da empresa, né, a princípio eu fui encarregado de setor, e na época o doutor Arnaldo, já falecido, o engenheiro passou na obra um dia e falou assim, Ramalho, semana que vem, quinta-feira da semana que vem, o doutor Arnaldo quer falar com você lá e os dois sócios. E é lógico que eu fiquei uma semana sem dormir. Não é? O dono da empresa quer falar comigo. Pressão psicológica total, né? Não é? Ficou uma semana aí sem eu saber o que era, o escambau. E quando você vai para lá, você vai puto da vida com os nervos. E paraibano recém-chegado de lá com a ignorância toda, né? Eu fui pronto, eu falei, se encher o saco, eu já, né? Eu vou subir a ladeira. Lá mesmo, né? Eu vou subir a ladeira com ele. E essa coisa de Ramalho da construção foi eles que colocaram o apelido, porque era Antônio de Souza Ramalho mesmo, que é o nome correto, né? Uhum. E lá para o paraibano é Totônio, né? Lá para a família é o Totônio de Noé, não era nem Totônio Ramalho, né? O Totônio de Noé, porque Noé é o nome do meu pai, né? Sim, então você tinha que levar o nome do seu pai. Eu costumo falar que chega uma hora que eu visitei hoje um sindicato aí, encontrei muita gente conhecida da minha filha. E aí eu brinquei com eles. Eu falei, Adriana, antes de ser vereadora, era a filha do Ramalho. Sim. Agora eu sou o pai da Adriana, né? Que ela ficou famosa, né? Aí o senhor que vem junto com ela, né? E que vem junto com ela. E essa coisa, quando ele me chamou, eu falei, olha, ele disse, Ramalho da construção. Eu quero saber por que seus funcionários não chegam atrasados, não perdem dia, né? Que diabo você faz? Eu falei, primeiro esse negócio de Ramalho da construção é vocês estão falando, não tem nada com Ramalho da construção. Meu nome é Antônio de Souza Ramalho, né? E ficou bravo. Fiquei bravo. Segundo, eu não tenho nenhum funcionário, que os funcionários são da Hidrazan, inclusive eu. Terceiro, o senhor, em vez de me questionar, o senhor deveria verificar quantas horas nós calculamos para fazer uma obra e com quantas horas eu gasto para lhe entregar a obra. Isso você devia perguntar para mim. Ele falou, porra, cara, tem informação que você é meio estúpido, que você reage às coisas, mas até parece que eu chamei você aqui para chamar a atenção, não é isso. Você vai ser promovido, vai ser encarregado de geral, mas encarregado de setor, mas a gente quer saber o que você faz, porra. Eu falei, bom, eu converso com as pessoas, doutor Arnaldo. Então o cara chega atrasado, eu vou conversar com ele, e ele tem sempre aquela lá, olha, o trem furou o pneu. Aí o cara fala, mas trem tem pneu, né? Mata a mãe umas 4 vezes por ano. Tem 5 mães para morrer durante o ano. Tem 5 anos para morrer por ano, né? Mata a esposa, o filho morreu, não sei quem. Não é fácil. Então o que eu faço? Eu converso com esse cara, vou explicar para ele, cara, tu é um operário, a empresa depende de alguém para produzir. Então não inventa essa história que trem tem pneu, porque não tem pneu, né? Mãe, a gente só tem uma, cara. Como é que você mata 5? Já é a 5ª mãe que você mata no ano, não é? Procura chegar mais cedo, produzir. Se um dia você precisar de resolver alguma coisa, eu lhe dou e você me repõe as horas. Quer dizer, nós vamos negociar, não é que eu vou lhe dar de graça, você vai, não. Você vai lá, resolve o teu problema e você vai me repor essas horas aí. Você não vai mexer no teu salário, você vai ficar contente. E, por outro lado, a empresa vai ficar feliz porque a função nossa aqui é resultado, é dar resultado, né? E aí ele falou, não, é exatamente isso. As suas obras dão 30% de lucro a mais. E é por isso que você está convidado para ser encarregado de setor, para organizar o setor. E eu tive muita dificuldade, Igor, principalmente em disciplina, né?
porque naquela época a gente já estava começando a ter equipamento de proteção individual, por exemplo, o capacete, né? E aí nós tínhamos mestres, amigos nossos, conhecidos nossos, que estavam na empresa há 30, 40 anos, né? Que não gostavam de usar os equipamentos, às vezes não gostava de ficar fiscalizando, né? E criou uma confusão enorme. Você imagina, o cara está 30 anos na empresa, um pouco mais, aí tem um moleque, né? Com 20 e poucos anos de idade, e os caras colocam para ser chefe dele. E o cara chega assim e fala, menino, quando tu nasceu eu já era mestre. E você tem que ter um argumento, mestre, vamos procurar entrar em entendimento, porque aqui eu não estou fazendo nada mais, nada menos do que cumprir uma determinação que é da empresa, que vem de cima. Se nós formos ficar trocando insulto, aí eu vou correr o risco de falar que você é burro para desgraça, que não aprendeu nada até agora. Então, isso não leva a nada, vamos dar uma acertada. Isso foi muito bom porque nós tivemos um grande crescimento da empresa, e eu aprendi muito com essa empresa. Hoje a empresa praticamente não existe mais, né? E no sindicato também foi a mesma coisa. Eu comecei a fazer um trabalho, o sindicato não existia. Até porque o pessoal que estava lá, eles tinham entrado na no época do golpe militar como interventor em 64. Eles tinham que seguir toda aquela parte mais dura do regime, e os sindicatos eram vinculados mesmo ao Ministério do Trabalho, que tinha o chamado imposto sindical, tinha tudo aquilo. Só depois da Constituição de 1988 é que começou a ficar um pouco mais flexível, mas isso foi o suficiente para a gente criar a NR18, avançar nas convenções coletivas, e hoje o trabalhador tem um café da manhã com 2 pães com queijo, né, uma fruta da época, um copo de café com leite, lanche da tarde, né, tem seguro de vida de R$65 mil, tem plano de saúde, através do SECONS, talvez o melhor plano de saúde, a melhor assistência médica do planeta, conquista nossa, que nós conseguimos essas pessoas. Tem hora extra diferenciada, 60% em vez de 50%. Então tem uma série de benefícios que nós conseguimos. Hoje, nós estamos vivendo um problema sério, eu tenho conversado muito com os empresários, que é a falta de mão de obra qualificada, né? E a motivação para trabalhar na construção. Porque hoje o filho do engenheiro não quer que o filho dele seja engenheiro civil. Talvez pelas condições de trabalhar em obra, falar às vezes algumas palavras mais rudes, mais grosseiras, né? O mestre não quer que o filho seja mestre de obra, o carpinteiro não quer que o filho seja carpinteiro. Isso tem sido uma coisa que nos preocupa. Outra coisa que tem nos preocupado muito é que, em vez do cara ir hoje para a construção, mesmo para trabalhar de servente, que dá para ganhar um dinheiro razoável, às vezes ele prefere trabalhar num aplicativo, né? Ou porque está limpinho, não tem quase benefício nenhum, porque o aplicativo é praticamente informal, quase todo, né? Mas ele se ilude com isso. Ao passo que hoje, um carpinteiro, um pedreiro, um azulejista, se ele trabalhar no regime de produção, ele tem uma renda mensal de R$12 mil. Por isso, aproveito aqui a tua audiência para a gente aqui motivar as pessoas para vir para o setor da construção. Além de você estar ajudando a realizar o sonho da casa própria. E todos nós na vida queremos ter uma profissão, lógico, queremos ter uma boa faculdade, né? Mas depois nós queremos montar a nossa empresa ou ser funcionário de alguém, né? Mas isso só é possível se nós estivermos dispostos a escolher uma profissão e vencer na vida. Todos nós podemos vencer. E muitas das pessoas de sucesso na vida, eles começaram lá embaixo. Um dos maiores comunicadores de televisão, o Silvio Santos, era camelô. Sim, exatamente. Aliás, eu me inspiro bastante nele. Pois é. O Silvio me contou um negócio, eu não sabia. Eu sou amigo do Silvio há quase 50 anos, né? E o Silvio um dia me comentou uma coisa, eu não sabia. Ele falou, Ramalho, eu, na época, tinha um amigo chamado Roque, e tinha um boteco. E eu fui lá, pedi um emprego para ele, e aí ele me disse, e tinha uma plaquinha precisando. E ele falou, Silvio, você é meu amigo, mas eu estou precisando aqui de uma mulher bonita, tá? Você não. E ele falou, eu fiquei muito decepcionado com aquilo, meu amigo, não dei apoio nenhum. E eu tinha uma bicicleta, vendi a bicicleta, fui comprar umas coisinhas e vender produtos na praia, que virei camelô. E depois de muito tempo, quando comecei a ficar famoso, o Roque me procurou e falou, nossa, quero pedir desculpas, meu amigo, não fiz nada disso. Eu falei, não, eu que te agradeço, porque se você me dá emprego, talvez eu não era dono hoje do SBT, né? E ele falou, e o Roque, apesar de estar com Alzheimer,
está comigo até hoje, né? E eu até lembrei para ele, que todos vocês conhecem, que é também o fabricante, a Tramontina, o dono da Tramontina, né? Você sabe dessa história, né? Não, não conheço a história da Tramontina, não. A Tramontina, ele era um espécie de porteiro, um cara muito esperto, ficava lá, né, ativo para Chu. E o dono viu aquilo lá e falou, pô, esse cara precisa ser promovido. Chamou lá o chefe de recursos humanos e falou, olha, contrata o fulano lá, o Tramontina, com uma posição melhor. E quando ele foi lá para o recursos humanos, ele não sabia nem ler nem escrever. Nossa. Aí falou, não, como é que vai, né? Mas ele não sabia escrever, não podia estar nem na portaria. E demitiram. E ele saiu dali sem saber o que fazer, não tinha emprego. Então ele falou, olha, eu vou pegar uma lixadeira, um negócio assim, e vou amolar faca. E ele começou a sair com aquela carrinho na rua, amolando a faca aqui, a faca lá. Ele falou, pô, mas se eu amolo a faca, por que eu não vou fabricar a faca? E hoje é um fabricante não só de faca, né? De tudo, de eletrodoméstico, de um monte de outras coisas. E disse que um certo dia o ex-patrão dele foi visitar quando ele já tinha fábrica. E chegou lá, ô Tramontino, nossa, meus parabéns. Já pensou se você soubesse ler e escrever, hein? Como é que você não era? Ele falou, se eu soubesse ler e escrever, eu era seu empregado até hoje. Quer dizer, o que fez realmente ele motivar para criar a empresa foi exatamente ele procurar demitido, né? O que fazer. Mas assim são exemplos, como o Amador Aguiar, com quem eu tinha uma relação muito boa, fiz muita coisa na casa dele. Começou contínuo do Banco Noroeste. E depois ele tem visão, foi para o interior de São Paulo e viu que lá só quem tinha direito a abrir conta era quem era fazendeiro e só no Banco do Brasil. Aí ele começou a criar uma espécie lá de um Banco Brasileiro de Desconto, construiu o Bradesco do tamanho que é, Sebastião Camargo Corrêa e tantos outros. Na vida sindical, nós contribuímos para mudar toda a história do sindicato, ter todos esses benefícios. Depois nós criamos, junto com o Medeiros, fundamos a Central Força Sindical, viajamos o mundo inteiro para divulgar a força. O pessoal aí dos nossos opositores, não inimigos, mas opositores, reclamava porque a gente era conhecido como farsa sindical. E olha que a Força Sindical ela foi criada com o apoio do Fernando Collor de Mello. E na época quem era ministro era o Antônio Rogério Magri, ministro do Trabalho e da Previdência, tudo junto. Então, tudo isso deu respaldo e eu fiquei ajudando a política e os meus primos por vários tempos, mas chegou uma época que eu fui convidado para vir para o sindicato, nos anos 90, né? E aí eu vi que no sindicato era proibido pensar em política, imagina fazer política. E eu fiquei no dilema danado, já tinha pedido para se licenciar da empresa. E eu, que na época era do MDB, fui lá, me desfiliei e entreguei uma carta para o presidente, olha, não estou mais na política. E ele falou, faz muito bem, porque política aqui é da porta do sindicato para fora. Aqui, se falar em política aqui, sobe a ladeira. Eu fiquei muito triste com aquilo, mas o destino me levou que em 98 eu me tornei presidente, mudei os estatutos do sindicato, porque eu acho que a política ela está até na nossa família, na minha mais, porque eu tenho 9 mulheres na vida, 4 filhas, 4 netas, mais a minha. No voto eu perco tudo, Igor, né? Se eu não negociar, no voto eu perco tudo, né? É verdade. E isso nos ensinou a gente continuar negociando hoje com o governo, com os empresários, fora do país. É uma escola. E esse é o bate-papo nosso, né? O Despolitizando exatamente para entender. Uma pessoa comum que veio lá do sertão, da Paraíba, e se tornar, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas vai se tornar pré-candidato a vereador nas próximas eleições, mas que a política, na verdade, ela vem com o senhor desde sempre, e não é uma política partidária, é uma política para uma função específica, dentro da área que o senhor trabalhava, não é isso? Que já era a área da construção civil, e do que a gente está entendendo aqui, do que a gente está ouvindo, nós e quem está em casa, o seu objetivo sempre foi criar melhores situações para quem trabalhava. Na verdade, é uma política de liderança, vamos chamar assim.
Também, mas eu não fiz só uma política em benefício dos trabalhadores, que eu entendo que são cartão de visita da empresa, patrimônio da empresa, do trabalhador. Mas eu sempre entendi que se não tiver empresário para investir, nós não vamos ter emprego. E investir numa empresa, tirar o dinheiro do bolso para investir numa empresa, precisa ter coragem. É um risco, né? Não só aqui, em qualquer parte do mundo era assim. E eu aprendi muito a negociar obra. Eu era o grande negociador de obra com os nossos clientes. Mesmo porque eu não era o dono da empresa, né? Eu tinha a facilidade, às vezes, até de dar uma peitada e tal. Quando a gente não é dono do dinheiro é mais fácil. É mais fácil, né? É bem mais fácil. O cara, quando ia reclamar, ia falar, não, mas o Ramalho é apenas o nosso representante, é um funcionário, ele não é o dono da Hidrazan, né? Então, essa são negociação e política que é importante na nossa vida. Quando eu voltei para a política, e eu sempre gostei de criar as coisas. Nós temos uma grande obra aqui em São Paulo, da OAS, que era ligada ao pessoal do Magalhães, até eu brincava que OAS é Obrigado Amigo Sogro, ou Obras Arranjadas pelo Sogro, né? Eu brincava com a diretoria, eles, né? E ali uma obra com 6.000 pessoas, tinha muita dificuldade, água estaiada ali, 3.500 alojados. Nossa. E o pessoal morria gente, matava gente, era um negócio danado. Mas uma cidade, 3.500 pessoas, é uma cidade pequena. Muitas cidades do Brasil não tem 3.500, né? 3.500 pessoas. E eu inventei de criar uma prefeitura nessa obra. Peguei o capataz, que era o cara que mais matava gente lá e tal, eu falei, ô Mandelão, você vai ser o prefeito, vamos criar um negócio aqui para organizar. Criamos vereadores, tudo improvisado. E nós vamos fazer alojamento só para carpinteiro, só para palmeirense, só para corintiano, só para o baiano, só para o paraibano, para diferenciar essas coisas. E nós criamos lá toda uma estrutura, até padaria na obra, né? E vamos criar uma viagem internacional. Para onde? Paraguai. Quem tem direito de disputar a viagem internacional? É o trabalhador que não bebeu, que não faltou dia, que não arrumou briga, que não teve confusão. Porque aí nós vamos comprovar para a construtora que isso é um investimento, não é um custo, não é uma despesa, né? E essa coisa deu muito certo, mas um certo dia, o Maluf, que era prefeito de São Paulo, que passa lá ali no Rio Pinheiros para plantar umas árvores, tinha um jornalzinho ali com a estrutura da prefeitura. E o Maluf, logo o puxa-saco tem em qualquer lugar, os caras falaram, está vendo, prefeito? Se eu tenho outro prefeito na cidade, o que é isso, né? E ele, muito inteligente, o Maluf sempre foi um cara, eu tenho uma admiração profunda pelo Maluf, apesar de ter brigado com ele lá nos anos 70, anos 80, né? Mas quem nunca, né? Com ele, quem nunca, né? Pois é. E ele foi conhecer, ele falou, quero conhecer o meu colega prefeito. E aí foi lá, conheceu, achou aquilo uma maravilha, e falou, mas esse Ramalho, será que não é o primo do Fausto Mardelinho? Eu mandei, não sei, eu sei que ele é presidente do sindicato. Olha, me dá os dados, eu vou ligar para ele. E ele ficava aqui, a prefeitura ficava no Parque Dom Pedro. E ele me ligou e, pô, Ramalho, me disse, tu és primo do Fausto Mardelinho? Sim, sou primo do Fausto. Ô, cara, eu quero aí visitar você, não quero que você venha aqui, eu vou aí te visitar. Você sabe que lá atrás nós tivemos meio que um atrito. Eu falei, isso já passou, né? O atrito é porque quando teve toda a divisão, o grupo nosso foi com o senhor e o outro não foi, eu fiquei com o outro. Não ganhamos as eleições naquele dia, na época, mas ganhamos depois, né? Política partidária. Política partidária. E ele foi falar comigo e me convidou para ser candidato a deputado, em 2002. Na época, ele tinha oferecido um dinheiro para poder ser candidato, mas depois bloquearam as contas dele, não deu, eu fui mal votado, tive 13.000 votos, mas depois eu fui convidado pelo Brizola para o PDT, e aí tive 32.997 votos, fiquei com o terceiro suplente. Em 2010 eu acabei brigando, morre o Brizola, eu briguei com o Lupe, e a convite do Geraldo eu fui PSDB e virei deputado em 2010, depois 2014 com mais de 80.000 votos. Então, eu acho que a política ela é um instrumento para servir e não para se servir. Eu sempre defendi que parlamentar não deveria ter salário.
Porque se você não tiver salário, você tem outras formas de você viver. E eu acho que você auxilia muito mais a sociedade, faz muito mais pela população, e nós tiramos um pouco essa coisa aí de que política é ladrão. Né? Assessor tem que ganhar bem, para poder o cara trabalhar. Mas acho que o parlamentar não deveria ter salário. E o mundo inteiro vive da política, não é só o Brasil. Você pega toda a maior potência do mundo, Estados Unidos, política. Os caras comandam através da política. Você pega agora o país mesmo que pequeno, Israel, política, né? Está lá, a guerra lá com os palestrinos e o Benjamin Netanyahu está ali quase para cair, né? Porque é a política que funciona dessa forma. Toda a Europa, política. Agora precisa ser a política do bem. É um instrumento para fazer o bem. Política é para você arrumar condições de dar melhores condições de vida, principalmente à população mais pobre. O rico, se não dá aqui, nós vamos fazer uma empresa nos Estados Unidos, vamos fazer na Europa, vamos fazer na China, né? Então não preciso tanto de política assim. Agora, essa sociedade que precisa de emprego e renda, precisa ter uma casa para morar, eles precisam de políticas públicas. E que às vezes são desviadas, né? E lamentavelmente um faz a coisa errada e todo mundo é taxado. Às vezes a própria polícia, exemplo, a polícia militar, que é o anjo da guarda da sociedade. Você tem lá um carinha que faz uma coisa errada e fala polícia militar. E ele esquece que nas horas difíceis tem dois nomes que ele lembra. De Deus e da polícia. Um dia um amigo meu falou, Ramalho, primeiro é da polícia, depois é que ele Depois fala. é Deus. Depois é Deus, né? Mas, infelizmente, quando erra, um cara erra, o outro vem lá e taxa a polícia, porque... Você imaginou, Igor, uma cidade como a de São Paulo ficar sem polícia uma hora? Não tinha muito tempo, não. Uma hora. O que acontecia nisso aqui? Caos. Caos. Então não justifica alguém atacar a polícia. Quem faz coisa errada, elementos, em qualquer lugar tem que ser banido, punido e tirado fora. E assim também é na política, né? Quer dizer, nós temos muitos políticos sérios. Um político sério que eu admirei muito, aprendi com ele, o Campo Machado, saudoso Campo Machado. 9 mandatos. Eu fui parlamentar com o Campos, dois mandatos. E aprendi muito com o Campos. Porque sempre tem aquela história de alguns parlamentares, e eu acho que são alguns mesmo, poucos, que tem a tal da rachadinha, divide o salário não sei com quem, não sei mais com quem. Quando eu assumi a Assembleia Legislativa, tinha muito esses buchichos ali, o pessoal falava com o meu pessoal. O deputado Ramalho, quanto é que ele pega de voto? Não, aqui não pega nada. É um ponto que um dia um grupo lá veio falar comigo. Eu falei, olha, deputado, não tem nada a ver com a vida de ninguém. É como um ladrão na rua, quem cuida é a polícia ou a justiça. Eu não pratico isso porque eu quero ter moral para no dia que o assessor não cumprir com o dever, eu poder exonerá-lo. Eu acho que se eu fizer isso, eu vou ter que ficar preso, refém desse cara a vida inteira. E a outra é que eu não preciso. Isso não me ajuda em nada, né? Acho que é possível fazer isso aí. Mas um faz, aí esse cara fala assim, o deputado faz rachadinha. Mas essa é a nossa proposta do Despolitizando, né? A gente entender e conhecer um pouco mais das pessoas que estão ali dentro, porque, e aí é uma posição nossa aqui, a gente sabe, todos sabemos que em qualquer profissão, em qualquer área, nem todo mundo, onde tem ser humano, nem todo mundo tem as melhores intenções. Mas para a gente é importante a gente conhecer o ser humano e entender a boa intenção do ser humano, porque a política partidária é uma ferramenta para a política pública. E aí conhecendo, por exemplo, agora o senhor aqui, conhecendo a sua história, conhecendo o seu histórico, conhecendo as suas intenções, quem está em casa, que está ouvindo aqui, vai entender, nossa, tem uma pessoa ali, tem uma pessoa que tem metas, que tem objetivos, que tem história, que tem escolhas, que tem família. E aí meio que desmistificar essa questão de a política é ruim. Não, algumas pessoas são, mas a política está aqui. A política é um ser humano. Está aqui, estou aqui com o Ramalho da Constituição. O ser humano com uma história
maravilhosa. Eu acho que se a gente ficar aqui umas 2 horas, você tem um monte de história para contar para a gente, né? E a gente vai ouvindo, e são histórias bacanas, história importante para quem está ali ouvindo a gente, entender mais quem é esse ser humano que está aqui do meu lado, aqui, o ser humano maravilhoso, maravilhoso. Conhecia um pouco, mas agora conhecendo mais, conhecendo as suas histórias, realmente é para a gente virar fã. Uhum. E aí, obrigado pela sua presença. A história é muito, muito bacana. Certeza que a gente vai ter novas conversas. E eu queria que só para a gente fazer aqui um fechamento, o senhor é pré-candidato a vereador agora. A gente não vai falar de política, mas acredito que isso seja um próximo passo seu pessoal, não é isso? Igor, nós estamos pré-candidatos, vai depender do partido, né? Me dar filiação ou não, mas nós só vamos poder falar disso quando tiver a candidatura homologada, que vai acontecer lá em agosto, né? Até aí nós estamos pré-candidatos, não pode pedir voto, mas a gente diz da intenção que está lá. E para fechar, eu coloco o seguinte: o político ele tem proposta, e nem sempre a proposta é mais correta, né? O Capês, como presidente da Assembleia, falava ramalho da construção, construindo cidadania. Eu acho que é muito isso. Então a gente apresenta proposta para ver se dá. Um exemplo. Eu estava conversando aí com alguns candidatos, dizendo para eles que se eu fosse prefeito um dia, eu ia trabalhar muito para levar um emprego próximo da moradia. O cara mora, por exemplo, cidade de Tiradentes. Então nós temos que ter fábrica, indústria lá na cidade de Tiradentes. Eu reduzi o trânsito bastante, reduzir a poluição, e essas pessoas elas iam ficar com mais tempo com a família e também para estudar, para se qualificar, acreditando que a cada dia que passa a evolução é enorme, né? E em cima disso. E o centro de São Paulo? Até o pessoal fala, vamos trazer o Palácio do Governo para cá, trazer isso, trazer aquilo. Eu acho que ajuda, mas nem tanto. Ajudaria muito mais se nós transformássemos tudo aí em retrofix para as pessoas morarem lá no centro. Porque o escritório, a secretaria, às 6 horas da tarde, 19 horas, vai todo mundo embora, a cidade fica um ermo. Então, as grandes cidades, você pega Roma, Milão, próprio Paris, quer dizer, os caras moram no centro da cidade, então tem movimento ali 24 horas. E eu acho que é possível fazer essa revitalização, porque muitos trabalham e moram ali mesmo, você está próximo da faculdade, do metrô, do barzinho, de médico, de hospital, de tudo, né? E morando no centro de São Paulo. Agora, isso é uma proposta, quer dizer, um monte de gente pensa o contrário, a gente respeita, eu acho que democracia é isso, mas nós vamos continuar insistindo em colocar proposta para o debate. Não somos o dono da verdade, sou a eterna aprendiz. Muito bom. Muito obrigado. A sua história é uma história que motiva, e eu espero que quem está ouvindo a gente aqui, que traga bastante lição de tudo que o senhor viveu, e que, sim, vale a pena lutar e fazer acontecer, né? Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, telespectadores. Estamos abertos aí para juntos construirmos um mundo melhor.